Boa tarde, na paz do Senhor. Sou a missionária Coraci. Vou estar aqui entrando na palavra do Senhor nesta tarde. Vou estar lendo aqui em Atos capítulo 3. Vou estar falando aqui um pouco dessa história verdadeira. É muito importante para nossas vidas. Que diz assim: vou estar aqui dando uma explicação aqui sobre o relato aqui de Lucas, né? Que ele disse, isso foi uma experiência, né, relatada por Lucas. Quando escreveu o livro de Atos, ele disse que queria fazer um relato das coisas que aconteceu nos primeiros dias do nascimento da igreja, assim que Jesus morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus. Então, isso faz parte dos relatos de Lucas sobre o nascimento da igreja primitiva. Eu vou estar lendo aqui em Atos, falando do relato de Lucas, que Lucas escreveu o livro de Atos. No capítulo 3, Pedro e João subiu ao templo à hora da oração à nona. Era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entraram. Ora, vendo ele, Pedro e João, ia entrando no templo, Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Quem pediu que desse uma esmola? Aquele homem paralítico. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha, para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. Nisso tomou-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés, que era os tornozelos dele, né? Era torto, era paralítico dos tornozelos, se firmaram, era torto e se firmou. Endireitou e, dando ele um salto, pôs-se em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-la andar e louvando a Deus, reconhecia como mesmo que estiveram sentados a pedir esmola, na porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecia. Todo o povo, o que acontecia. E pegando o homem a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao pátio chamado de Salomão. Pedro, vendo isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vós admirais deste homem? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nossos próprios poder ou piedade o fizéssemos andar? Então, isso foi Pedro falando para aquele povo que estava olhando para eles admirado. Esse é o primeiro milagre realizado que Deus realizou através de um homem,
através de Pedro, né, o seu apóstolo. Então, Deus realizou esse milagre na vida daquele paralítico ali através de Pedro e João. Quando aquele homem todos os dias punha na porta do templo a pedir esmola, porque aquele homem era paralítico desde criança, com certeza alguém da família ia levar ele todos os dias ali à porta do templo, ele podia pedir esmola, né? Ele vivia de esmolar, mas ele não sabia que naquele dia o fim daquele problema dele teria chegado ao fim. Aleluia. Então, quem sabe hoje é o dia especial da sua vida, de você receber o seu milagre, através dessa palavra, através da tua fé, ouvindo esta palavra. Receba aí o teu milagre, a tua vitória, como aquele paralítico recebeu naquele dia, através do homem de Deus, através do profeta, através de Pedro e João, ali os seus discípulos de Cristo. Então ali Pedro olhando para aquele, quando Pedro e João iam entrando ali no templo, a hora da oração, a nona, aquele homem olhando para ele, Pedro falou, estendeu a mão, né? Com certeza ele estendeu a mão, mas não olhou no rosto de Pedro, mas João, com vergonha, né? Porque quem é que fica feliz pedindo esmola? Esmolando, né? Então ele estendeu a mão, pensando que Pedro ia dar para ele alguma coisa. Quando Pedro falou, olha para nós. Então ele olhou para eles esperando que recebesse alguma coisa, né? Que eles iam dar para ele alguma coisa, né? Então ali com certeza ele se alegrou, pensou, ele vai me dar uma esmola boa, né? Aleluia, glória a Deus. E ali quando ele estendeu, que ele olhou para Pedro, Pedro falou, olha, nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso nós te damos. Leve, anda. Quer dizer, Pedro falou para ele, nós não temos nem prata e nem ouro. Aleluia. Mas tinha algo bem melhor para dar para aquele homem naquele momento. Porque naquele momento tinha chegado o fim daquele problema dele. Ele não ia mais precisar de estar pedindo esmola. E Pedro, então, olhando bem nos olhos daquele homem, disse, anda. Mas só que Pedro, observando bem, Pedro não somente mandou aquele homem andar. Pedro ajudou aquele homem a se colocar em pé. Pedro estendeu a mão e pegou na mão daquele homem e ajudou ele a se erguer, se colocar em pé. Muitas vezes nós vamos visitar uma pessoa que está precisando de ajuda e às vezes nós oramos, às vezes a pessoa precisa de algo mais e nós não ajudamos. Então nós devemos ajudar a ter obras. Pedro profetizou na vida daquele homem naquele momento em nome de Jesus que ele ia andar, levantar-se e andasse, mas Pedro ajudou ele a se colocar em pé. Ele ficou em pé e Pedro falou, agora você anda. Pedro determinou na vida daquele homem que ele andasse. Quando nós determinamos na vida de uma pessoa que algo vai acontecer de bom na vida da pessoa, nós temos que crer sem duvidar. E Deus, Jesus, realizou aquele milagre na vida daquele homem. Aquele homem se colocou em pé, ele deu um salto e os pés se endireitou, que era paralítico. Aleluia! Ele se colocou de pé e saiu andando. Quantas vezes talvez esse homem queria tanto entrar ali naquele templo, quantos desejos talvez ele teria de ir ali, entrar naquele templo ali. Mas naquele dia Deus deu para ele esse privilégio, ele entrou diretamente atrás de Pedro, ele apegou a Pedro e João e entrou para dentro do templo, dando glória e louvando a Deus. E aquele povo ficou fixado os olhos nele e admirando, porque toda a vida eles iam aquele homem ali na porta do templo pedindo esmola e nunca tinha andado. E de repente aquele homem andando, eles fixaram os olhos em Pedro e em João, achando que Pedro tinha feito aquele milagre. Quando Pedro falou, por que você está olhando para nós? Por acaso foi nosso próprio poder que nós fizemos esse homem andar? Não, foi Jesus, aleluia. Então Pedro declarou, falou, não, foi aquele que vocês pregaram ali na cruz, que mataram por causa, né, do evangelho. É esse Jesus que ressuscitou, é esse Jesus que fez esse homem andar, e não nós. Pedro podia muito bem ter se engrandecido, né? Pedro podia muito bem, igual muitos
hoje se engrandece quando acontece um milagre. A pessoa pega aquilo para ele, quer a glória para ele. A glória é toda de Deus, a glória é de Deus, ele não dá para ninguém. Toda a honra e toda a glória é do Senhor. Quem faz o milagre é o Senhor. Quem faz o milagre é Deus, porque ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente o mesmo Deus. Deus não mudou. O mesmo Deus que fez esse milagre na vida desse homem paralítico é o mesmo Deus que está hoje agindo na tua vida. Basta você crer, aleluia, através desta palavra, porque Deus não mudou. E aquele homem foi servir a Deus com alegria. Aleluia. Aquele homem poderia muito bem, na hora que ele ficou em pé, recebeu aquele milagre, ele não andava, ele não conhecia nada naquele lugar, ele podia muito bem ter ido para um bar, podia muito bem ter saído para outro lugar, mas não, ele entrou para dentro do templo, ele foi adorar a Deus. Muitas vezes Deus nos dá a bênção, mas nós esquecemos de voltar para agradecer, de ir ao templo para agradecer. Às vezes nós ficamos com preguiça de ir na igreja. Se aquele homem naquele dia não tivesse ido na igreja, ali, pelo menos na porta da igreja, pedir esmola, ele foi ali para pedir esmola, mas ele recebeu algo da parte de Deus. Se ele não tivesse ido, ele não teria recebido. Então não fica com preguiça de ir para a igreja, vai adorar a Deus, vai buscar, vai, porque talvez hoje é o dia do teu milagre. Vai à casa do Senhor receber o teu milagre, porque Deus te espera de braços abertos. Essa mensagem de hoje fica aí para a nossa meditação. Vamos confiar em Deus, que a palavra dele é viva e eficaz. Penetra o mais profundo dos nossos corações, dos nossos pensamentos. Então, crê somente em Deus, crê em Jesus Cristo, porque ele é fiel para resolver o teu problema. Basta você colocar nas mãos dele e crer, e verás a glória de Deus em sua vida, a cura, aquilo que você precisa na sua vida. Mas anda para o Senhor, que esta palavra, que o Espírito Santo de Deus esteja falando mais alto em cada coração. Fica na paz do Senhor Jesus e que Deus os abençoe.